O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. Pois é, a gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para a sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então, aproveite as condições, entre em contato ipschool.com.br, encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast Me Conta a Sua Viagem, porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem, estamos aqui em mais um Me Conta a Sua Viagem. Como é que vocês estão, gente? Eu sou o Felipe Fonseca, estou recebendo mensagem da galera no Instagram querendo participar aqui do nosso podcast. E que bom, né? Em breve teremos aqui alguns seguidores e uma galera que ouviu e agora vai fazer parte como convidado. Isso é muito bom. Obrigado pelos feedbacks e por vocês aí quererem fazer parte desse projeto incrível. Bom, hoje eu tenho aqui o Márcio Cafezeiro. Tem que falar até com aquele sotaque gringo, porque vocês vão ver o currículo do cara. Fantástico. Primeiro de tudo que ele é nosso grande parceiro aqui. Sempre nós temos o nosso momento merchan no começo do podcast da IP School e é com muito orgulho que a gente faz essa parceria e ele que está por trás de tudo isso, Márcio Cafezeiro. Mas antes eu peço sempre um release dos convidados. Ele mandou um release que é para lá de gigante. Se liguem. Ó, nascido em São Paulo, com 34 anos, casado, palestrante, profissional, estoico, que eu vou perguntar sobre isso também, que eu fui até dar uma procurada, estoico, é chique o negócio. Ex-jogador de futebol profissional e eleito o terceiro melhor do Brasil em 2001 pela Nike Premier Cup. Com uma liderança natural reconhecida pelo grupo, ele sempre foi o capitão dos times ao longo de toda a carreira. Trabalhou por mais de 10 anos no mercado corporativo, representando grandes empresas internacionais em congressos, feiras, workshops, palestras e exibições estratégicas ao redor do mundo. Aí, no ano de 2014, ele se tornou proprietário e cofundador da Inglês Particular Ensino de Idiomas, nossa grande parceira aqui do nosso Me Conta a Sua Viagem. Ele é autodidata na língua inglesa, então aprendeu sozinho, fala sério, hein? E mentor certificado pela Universidade de Cambridge. Analista e terapeuta comportamental e coach de vida. É, malandro, o cara é tudo isso. Ministra palestras, treinamentos, mentoria de liderança para desenvolvimento pessoal, profissional do indivíduo pelo seu instituto, Márcio Cafezeiro, com atendimentos em grupos ou particulares. E é isso. Tem muito mais, mas eu paro por aqui porque tá louco. Haja coisa. Me conta sua viagem, Márcio Vamos Cafezeiro. lá, Felipão, vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É uma honra imensa estar com você aqui hoje à noite. Parabenizá-lo pelo programa também, que eu acompanho. E tudo que agrega, Felipão, eu sou super adepto, eu sou fã. Parabenizar também cada um dos convidados que você já trouxe, porque são histórias incríveis e que mostra a pluralidade, e quão grande esse mundão é e quanta coisa boa tem para nós aproveitarmos realmente. Então, Pois é, Marcelo. vamos lá, espero que as minhas experiências possam agregar também no programa. É, Vamos trocar a umas figurinhas. ideia, a ideia é a gente trazer aqui nesse podcast, vocês vão falar, pô, mas por que ele trouxe aí um proprietário de uma escola de inglês e tudo mais? Eu vou explicar um pouco de como que a gente vai entrelaçar tudo isso. Marcelo, em todos os episódios aqui, todo mundo tem uma deficiência e sempre encontra uma dificuldade morando fora ou em viagens por conta do idioma. Então, por que eu decidi trazer o Marcião? Eu que fiz o convite para ele, para a gente falar sobre a experiência no idioma, dicas para aprendizado do idioma, para você aprender a falar inglês, o que salvou a vida dele em viagens e também falar sobre as viagens do Marcião, porque ele já deu vários rolês pelo mundo afora e como que o idioma facilitou a vida dele, como que tirou ele de roubadas, né, dos Com perrengues. certeza. Não é verdade? Que ele Sombra já de me dúvida. contou alguns aqui, a gente vai falar no nosso episódio. E, Marcião, começando com tudo já assim, de cara, estoico.
Explique para nós. Eu procurei o significado no Google, que eu não vou mentir, e tem um que é rigidez, o outro fala que é a filosofia de vida feliz. Eu quero que se explique o que é ser estoico para um ignorante como eu. Sim. Não só, no Pequeno Príncipe, né? Somos apenas ignorantes em busca de conhecimento. Então, ninguém é Verdade, ignorante. Você sabe muita coisa que eu não sei, então vamos aprender junto. Simples verdade. assim, Felipão. Só é como a filosofia de vida que eu sigo, aprendi com a vida, que tem relação realmente com você ter momentos de rigidez para que você seja feliz. Mas de que maneira? A grosso modo, o estoicismo, Felipão, é a maneira como nós lidamos com as adversidades na nossa vida. É entender que todos os desafios, todas as dificuldades que elas aparecem, elas vêm para realmente testar o nosso verdadeiro caráter e capacidade de superação. Então, da onde que surgiu essa minha iniciativa de seguir essa filosofia de vida? Seguindo líderes que eu admiro, que eu leio bastante, que eu estudo bastante. O imperador Marco Aurélio era muito usado na Grécia Antiga também, pelos filósofos, onde através do estoicismo você começa a enxergar o mundo com uma outra perspectiva, onde você consegue tirar forças dos momentos mais adversos para que você possa evoluir enquanto indivíduo. E, consequentemente, você também ter a liderança da sua vida e saber ativar os recursos para a maioria das situações. Por exemplo, não tem como nós estarmos em alto nível, em alta performance 100% do tempo. É necessário que uma hora, não é necessário, mas é natural que uma hora haja uma queda. O grande ponto, uma das grandes coisas que o estoicismo ensina é que quando você tiver essa queda, ela seja mais alta do que o nível anterior. Então, digamos que você esteja no nível 1, você teve uma elevação para o nível 10. Você não tem como manter o nível 10 o tempo inteiro, Filipão. Você caiu para o nível 8. Perfeito, você teve uma queda. Entretanto, você está no nível mais alto do que no nível 1. E assim você consegue manter o equilíbrio. O estoicismo ele traz esse tipo de ensinamento. Como você lida com as adversidades para a formação do seu caráter e do indivíduo que você é. É uma filosofia bem interessante que mostra a igualdade do homem como um todo. A E democracia entre o homem. você assumiu essa filosofia de vida também autodidata? Você procurou algum lugar? Como que foi? Felipão, eu costumo dizer que a informação ela está em todo lugar. Ela está espalhada no ar. E cabe a nós sabermos como utilizá-la, né? Principalmente nos tempos atuais, que nós somos bombardeados de informação, seja através das mídias sociais, da internet, tal. Eu sempre fui um apaixonado pelo conhecimento. Eu adoro aprender coisas novas, eu adoro conhecer pessoas e as histórias delas. E o estoicismo chegou na minha vida através de muita leitura, né? Eu gosto até por intermédio dos trabalhos que eu desenvolvo de liderança, os treinamentos que eu faço, eu leio muitos livros de grandes líderes que eu admiro. E durante uma dessas leituras, o estoico. Mas o que é esse estoico? Foi a mesma coisa. Procura no Google, estuda, Eu vê quem meti é, no Google e vou te falar, saíram alguns significados que não conseguiram me ajudar. Eu falei, vou ter que perguntar, entendeu? Não vou fingir que eu sei. Então, a grosso modo, o estoicismo é isso, Felipão. É a maneira como nós tiramos aprendizado das adversidades para que possamos evoluir enquanto indivíduo, mostrando realmente ao mesmo tempo a pluralidade, mas a singularidade entre os indivíduos, que não tem ninguém melhor do que ninguém, que não tem ninguém maior do que ninguém. E um dos ensinamentos que o estoicismo ensina, que é muito interessante, que o maior símbolo da igualdade entre os homens é o minuto presente. Um minuto é o momento máximo da igualdade entre os homens, porque o passado já foi. O futuro nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, um minuto é o momento máximo, é a maior manifestação de igualdade entre os homens. Então, é uma filosofia que eu gosto bastante, tenho muito que aprender também, mas eu procuro aplicar no meu dia a dia para procurar ser melhor. Que legal. Cara, hoje tem tanta informação aí na internet, né? Um YouTubão da vida, Google. Só não aprende quem não quer, né, cara? Eu vejo É verdade. esses caras poliglotas, eles conseguem aprender um novo idioma em 5, 6 meses. Olha que doideira. Uhum. E dizem até mesmo que quem já sabe falar um idioma tem facilidade para aprender outros, né? Se já habilita ali Sim. algum comando dentro do seu cérebro. Dizem mesmo que aprender um idioma e um instrumento são coisas que mexem muito
com as conexões ali neurais e de uma maneira que é inexplicável. Felipão, para chegarmos nessa parte do desenvolvimento da língua inglesa, tem um ponto muito interessante que eu quero dizer para todos que nos escutam aqui. Não é difícil. Isso é uma crença que o brasileiro tem, porque se tratar de algo novo, a língua inglesa nós falamos de uma cultura, de um povo, e a língua ela é viva, ela está em constante evolução. Felipão, eu sempre relato isso para os nossos alunos, para quem quiser escutar. Até os 6 anos eu era gago. Então, assim, eu tinha que dar uma tapinha no pescoço para poder falar as palavras. Até que minha mãe sentou ao meu lado. Exatamente. Até que minha mãe sentou ao meu lado, vem cá, vamos aprender a falar. E foi. Como que apareceu o inglês na minha vida? É uma paixão que eu tenho. Eu sou apaixonado por filmes. Eu sou colecionador de filmes, é um hobby que eu tenho. E tenho uma infinidade de DVDs aqui em casa. E foi através dos filmes, a partir dos 6 anos que eu comecei a assistir os filmes em inglês. E conforme eu assistia, eu procurava literalmente imitar o som que eu ouvia. Eu não me preocupava se estava correto ou não, até porque eu não sabia, né? Não tinha como, era criança. Mas eu repeti o som. E com o passar dos anos, eu me desenvolvi mais e mais, tendo contato com o idioma. Eu nunca fui a uma escola de inglês convencional, nunca fiz um curso de inglês. E uma das coisas que é bem bacana no meu processo de aprendizado é que, assim, é o que eu falo para quem nos escuta agora, Felipão, não tenha medo de errar, né? Não tenha medo de errar, porque o erro é que aumenta a nossa percepção de mundo e que nos leva ao próximo nível. Então, aquela velha frase de que errar uma vez é aceitável e errar 2 vezes é burrice, isso não existe. Errar uma vez é aceitável. Errar 2 vezes é escolha. Por quê? Pô, se eu errei uma vez, eu vou prestar atenção para que eu possa melhorar na próxima. Se na próxima eu não acertar, ainda continua se dedicando, é simples. Mas o brasileiro tem algumas crenças de que eu não consigo falar inglês, de que inglês é muito difícil para mim. E, Felipão, seja inglês ou qualquer outro idioma, eu sou muito velho para aprender inglês. Aprender não é uma questão de idade, é uma questão de vontade, né? É como diz o Tony Robbins, são suas decisões, não suas condições que determinam o seu futuro, o seu destino, né? Então, assim, hoje, principalmente falando de Brasil, nós somos um país, não 100%, mas muito bombardeado pela ideologia americana. Felipão, nós estamos aqui utilizando o Zoom, vira e mexe, nós temos lives, utilizando o Facebook, o Instagram. Quantas expressões em inglês que nós já utilizamos no nosso dia a dia? E por que que fala com naturalidade, mas por que que isso acontece? Porque nós somos seres, o ser humano, ele é entre 90% e 95% do tempo um ser inconsciente. O que quer dizer isso? Nós temos 2 tipos de mente consciente e mente inconsciente. Enquanto a nossa mente consciente, que é a mente da razão, o inglês é muito difícil, isso não é para mim não, isso é muito complicado, ela processa em média, Filipão, 2.000 informações por segundo. Enquanto a nossa mente inconsciente, que é o lado criativo, que age sem pensar, ela processa em média 199 bilhões de informações por segundo. Onde que eu quero chegar com isso? Por que muitas... Felipão, aí na sua casa, você, a sua esposa, vocês já usaram o desaparecer para lavar roupa? Desaparecer? É. Não. Não? E o vanish? Ah, sim. Como que é desaparecer em inglês, Felipão? Vanish. Tá aí. Quantas vezes você já pronunciou? Às vezes você já pode ter feito até comercial do vanish. E tá aí. Porque verdade, é inconsciente. Cara. Verdade. Imagina, Concordo. Felipão, se você tivesse que pensar para fazer seu coração bater. Como que ia ser essa bagunça? Então, isso é muito interessante porque nós somos seres, entre 90% e 95% do tempo, irracionais, seres inconscientes. E é aí que nós vamos aprender. Como que é feito esse processo de aprendizado? O Márcio é autodidata, Felipão. Nós temos 4 etapas de aprendizado para tudo na vida. O primeiro estágio é o inconsciente sem habilidade. Você não sabe o que é, você não sabe fazer. O segundo estágio é o consciente sem habilidade. Você até sabe o que é, mas ainda não sabe fazer direito. O terceiro estágio, Felipão, é o consciente com habilidade. Você sabe o que é e você sabe fazer. O quarto e último estágio é o inconsciente com habilidade, que é quando você não precisa mais pensar para fazer.
Exemplo, Felipão, quando você foi fazer seu primeiro podcast, você sabia tudo? Você sabia fazer do jeito que você faz hoje? Não. E eu vou te falar que Ah, ainda tô achando que tá meia boca. O meu mas jeito, né? assim, Sim. mas você concorda que está E bem aí, melhor do que o primeiro sem que você dúvida, fez? a evolução é O primeiro natural, vídeo que claro. você gravou, Felipão, aquele nervosismo, mano, como é que eu vou falar, como é que eu vou me portar em frente à câmera? Sim. Hoje é muito. Eu vi o seu comercial lá, eu compraria aquele Vai sofá. vendo, tá Então o tirando, que né? acontece? Vai vendo, Por me quê? ajuda. São os quatro espaços, as quatro etapas do aprendizado. E o que cabe para a pessoa identificar é entender em qual estágio ela se encontra e o que ela precisa fazer para ir para o passo seguinte. O que funciona, Felipão? Para que nós possamos desenvolver qualquer atividade consciente com habilidade, são necessárias 1.000 horas trabalhadas. Para desenvolvermos atividades inconsciente com habilidade, Felipão, são necessárias 5.000 horas trabalhadas. E para que possamos atingir a maestria naquilo que nós fazemos, é a partir de 25.000 horas trabalhadas. Felipão, há quantos anos você é ator? Tá indo para 8, 9 anos por aí. Como Você apresentador, né? concorda que são Ator, uns 5, 6. ator, apresentador, trabalhar com Sim. entretenimento? Ou seja, você concorda que para você gravar um vídeo, fazer um comercial, fazer um programa de TV, é muito mais tranquilo do que para o Márcio, que nunca atuou na vida? Sim. Por quê? Você tem a maestria no que você faz. Horas de voo, né? Horas de voo. Então, são algumas maneiras, algumas informações que eu espero que ajude para que as pessoas entendam como elas aprendem qualquer coisa na vida. Tá, mas na prática, Quatro vamos lá, passos. Marcião. Sei lá, Aham. beleza. Claro, eu posso escolher uma escola de idiomas, posso, mas Sim, como que eu posso me regrar para ter esse estudo autodidata usando as ferramentas da internet, né? O YouTube, hoje tem perfeito. tanto material, um vídeo, uma música, dê dicas práticas. O que a gente Vamos pode lá. fazer? Antes de qualquer coisa, saber para que você quer aprender o idioma. Esse é o primeiro ponto. Se você não souber, não tem para que começar. Agora, outra coisa, entender e identificar qual é a melhor maneira que você tem para aprender. Onde eu quero falar isso? Canais representacionais. Se você é mais visual, se você é mais sinestésico, se você é mais auditivo. Por exemplo, se você for uma pessoa mais visual, assista filmes com a legenda em inglês. Assista a programas com a legenda em inglês, mas o áudio em português. Se você for uma pessoa mais, continuando sendo uma pessoa visual, se visualize no espelho, fale consigo mesmo. Por quê? Por você ser visual, você consegue identificar melhor a sua performance. Se você é uma pessoa mais auditiva, Felipão, escute podcast, escute músicas do seu agrado e procure repetir o som. Para pessoas que é mais visual também, escutou o som, escreva literalmente o som que você escreveu, que você escutou, não necessariamente a palavra. Porque às vezes a palavra escrita ela nem existe, mas o som que você escreveu, ao pronunciá-lo, está correto. O mesmo vale para uma pessoa auditiva. Está escutando? Escreva o som do que está escutando. Depois identifica qual é a palavra. Para uma pessoa sinestésica, coloque em prática aquilo que você vê. Exemplo, um aluno sinestésico é aquele que sente. Ele está assistindo um programa de culinária que ensina a fazer uma pizza, por exemplo, Felipão. Vai lá e, caso a pessoa não seja muito boa em culinária, compra uma pizza e a partir daquela pizza tem que identificar todo o vocabulário que ele viu naquele programa. Como que é massa de pizza em inglês? Pô, tô tocando. Como que é a textura? Como que eu falo macio? Como é que eu falo quente? Características de pessoas sinestésicas. Então é a Jogar para a prática. vida. Jogar para a vida. Eu sempre digo para os nossos alunos que o melhor... Muitas escolas trabalham com livros, com apostilas. Na IP School nós não utilizamos livros. Por quê, Felipão? Você sabe qual que é o melhor livro de inglês que existe? Com você, hoje eu tô caladinho. Só fiz a abertura. É o livro da vida, meu amigo. Quantos capítulos, quantos episódios o Felipe vive em um dia? É o livro da vida. E esse é um grande desafio que nós, profissionais da IP School, temos com alguns alunos, porque eles chegam com aquela crença de que vão ter um livro, de que precisam de um livro para aprender. Aí eu lhe pergunto, Felipão, como que é o nome do seu menino? Theo. Quantos anos o Theo tem? 7 meses. 7 meses. Então o Theo certamente está naquela fase de começar a balbuciar uma coisinha ou outra. Sim. Você acha que o Theo ele vai aprender a ler ou a falar primeiro?
falar. Por quê? Porque ele tá ouvindo a gente falar e tudo mais. E quando o Theo começar a desenvolver comunicação, você acha que o Theo vai saber conjugar uma frase ou ele vai simplesmente falar o que ele está pensando ali do jeito dele? Lógico, vai falar do jeito dele. Mama, leite, quero, sei lá. Exatamente. E com o tempo, ele será lapidado. Então, esse é um dos desafios da IP School e que eu passo para todos os alunos também. Nós passamos. Como dizem amigos americanos meus, inclusive professores, burn the books. Queime os livros, no bom sentido, que livro é excelente, eu sou apaixonado por leitura. Mas, quer dizer, para você de fato aprender a se comunicar em inglês, Filipão, você tem que colocar na sua vida. Esse é o melhor caminho. Não adianta você ficar na dependência de livros, porque enquanto você está ali fazendo o exercício de um livro, quanta coisa já aconteceu nesse mundão. Coloque na sua vida aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica e o principal, saiba para que você quer aprender o idioma. E não tenha medo de errar. É a prática. É a ação que vai trazer a transformação. E eu concordo com você. A minha esposa, ela é muito de livro, de tocar. O livro. De estudar. Eu lembro que ela estudou uma época em inglês. É o livro. Ela gosta muito da escrita e tal. E é uma dinâmica bem nova, né? Para mim, cara, eu acho maravilhoso, porque eu faço as aulas aí com vocês, né? Com a tua irmã, inclusive, a Luana. E ela manja muito e não tem sotaque, ela é engraçada. Fala inglês, fala sem sotaque, ela é engraçada, eu me racho. Cara, o que acontece? Eu vejo que, pra mim, cai muito bem, porque eu gosto de falar, eu sou o cara que arrisca quando vai viajar e tudo mais. E a minha esposa, ela é muito ligada aos livros e o medo consome ela, né? O que você falou, queime os livros, eu acho que uma dica que eu daria pra ela, porque ela fica muito atrás do livro e acaba não se expondo. E eu entendo realmente o que você falou. Agora eu queria saber, todo dia, cara, se eu estudar quanto tempo por dia para ter essas horas de voo é o ideal, é interessante? Vamos lá então, Felipão. Quando você tem, nego, velho? Eu tenho 30. Não, meninão. Você é mais novo que eu, Felipão. Tá tirando. Tem essa cara, é a barbinha. Deixa a barba crescer pra você ver. Então vamos lá. Felipe, há quantos anos você escova os seus dentes? Pô, desde moleque, não tenho nem ideia, cara. Sei lá. Então vamos jogar pelo menos uns 28 anos? Pelo menos, Pois é, pelo menos certo? escovando a dentadura, sim. Felipão, quanto tempo você gasta escovando os seus dentes? 5 minutos. Não embaço muito, não. Não passa não. 5 minutos, né? Não. Só que aí fica a pergunta, você não gasta 5 minutos escovando seus dentes por dia. Só que você faz isso há pelo menos 28 anos. É por isso que você tem dentes saudáveis. É por isso que você consegue trabalhar na televisão. Chega lá com os dentinhos zoados. Você não tem jeito. Então, o que acontece? Quanto tempo estudar inglês por dia, Felipão? Não tem fórmula mágica. É a constância. Se você escutar uma música em inglês de 3 minutos no seu dia, é melhor do que minuto nenhum que você ficou sem contato com a língua. Então, ainda mais nos dias de hoje, que nós somos uma geração que vive com sobra de falta de tempo, não tem aquela coisa de, eu tenho que separar 1 hora do meu dia para estudar. Meu, se você conseguir isso, é ótimo. Mas a questão aí não é, de novo, a quantidade, é a qualidade. Quanta qualidade você coloca na quantidade de tempo que você tem. Se você tiver 3 minutos, 5 minutos, mas você se doar, se dedicar e se esforçar ao máximo ali, valeu mais do que alguém que ficou 1 hora só enrolando sem se desenvolver. Então não tem, estudar no mínimo tantos minutos por dia. Não. Se você separar 2 minutos do seu dia para se dedicar ao inglês, 2 minutos é melhor que 1 minuto, que é melhor que minuto nenhum. São 2 minutos a mais de conhecimento que você colocou na sua vida. Então vai muito da disposição da pessoa e o quanto ela está engajada para fazer isso acontecer. E tem várias ferramentas aí, Duolingo da vida, que você fica fazendo brincadeirinha, tal. Você vai saber 1 milhão a mais do que eu, conversar com nativos e tal. Na sua casa aí, nós estamos aqui batendo um papo, certo? Mas na sua casa, já te falei do Vanish, que é o desaparecer, certo? Sim. Não sei se no seu quarto tem, mas tem uma cama caixa no seu quarto, Felipão? Não, cama box. Cama box. Vamos lá. Você tem uma fritadeira elétrica, uma fritadeira aérea na cozinha? Eu tenho uma air fryer, pô. Você é louco? Uma air fryer. Você tá vendo como na sua casa, tem um teatro em casa, home theater, não é home teacher, pelo amor de Deus, hein? Home theater. Então, se a pessoa estiver engajada e comprometida em aprender com coisas do dia a dia, ela já começa a desenvolver vocabulário.
Que doideira. Cara, hoje eu tava ouvindo um podcast também, falar direito, né? Senão você já me come o rabo. E aí eles estavam falando, pô, entra lá e tal, no Instagram e faça parte do nosso Close Friends. Aí você fala, pô, Stories, feed, a gente tá, Tá né, vendo? profile. Fala, mano, estamos totalmente envolvidos, né? A É gente isso. realmente é consumido pela cultura americana. E, cara, você vai saber com certeza qual é a porcentagem de brasileiros que falam o idioma, cara, de tantos milhões. Felipão, vamos lá. O Conselho Britânico ele solta esse relatório a cada 3, 4 anos, né? Então, você já deve ter visto em muitos anúncios de outras escolas também que apenas 5% da população brasileira fala inglês. Mas desses 5%, Felipão, aproximadamente 3% pode ser considerado um falante fluente do idioma, que fale com propriedade, sem sotaques, que tenha a desenvoltura de um nativo. Quando eu digo a desenvoltura de um nativo, não quer dizer que a pessoa tenha que saber todas as palavras em inglês. Felipão, isso é impossível, até porque em português nós não sabemos o Não significado de sabemos todas as palavras do o nosso histórico bateu aqui, me bateu uma emoção danada, gente. Isso é louco, certo. verdade, verdade. Então, quando eu falo esses 3% que falam com fluência, é que tem a desenvoltura para saber entrar e sair de qualquer situação com tranquilidade. Hoje o Brasil tem mais ou menos que 200 milhões de habitantes, se eu não estiver enganado. 3% estão falando de uma casa aí de 600 mil pessoas, 60 mil pessoas, talvez, não sei o número exato, mas é um número bem baixo. E aí entra um contraste bem interessante, que é o quê? O Brasil também é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo. Só que o que acontece? O Conselho Britânico liberou o ranking, dos 70 países que utilizam a língua inglesa, o Brasil está na 54ª, posição 54. Por quê, Felipão? Metodologia de ensino nas escolas através dos livros. Felipão, você certamente já teve experiências internacionais. Quando você teve que ter o face-to-face ali, alguém perguntou para você que capítulo do livro você estava? Não, meti o Que louco, unidade do livro que falei. você estava? Nem um pouco. Como eu te disse, a minha esposa que é do livro, ela sabe muito melhor a gramática do que eu, ela me corrige, mas ela Uhum. meio que se esconde atrás disso. Pô, não, não fiz a lição. Tipo assim, eu não tô nem aí, cara, Pede para né? ela falar, sem medo de ser feliz. E outra coisa, quem faz aulas de inglês não faz para falar com brasileiros. Se porventura você falar com um brasileiro que tem um conhecimento do idioma e ele vai te sacanear por causa da sua performance, você ignora essa pessoa, porque ela não está ali para te ajudar. Agora, se você pegar pessoas, por exemplo, que nem a Luana, que manja muito, ela vai te auxiliar, aprende com ela. Uma outra crença muito limitante que o brasileiro tem, não vou fazer com meu amigo porque ele sabe mais do que eu. Opa, eu vou fazer com meu amigo porque além de ele saber mais do que eu tenho um professor que sabe mais do que eu tenho 2 vezes mais chance de aprender. Claro, ele vai te chamar pra cima, lógico. Certo? Sim. Então, assim, 3% da população verdadeiramente fala o inglês com naturalidade, Filipão. Que doideira. E, cara, é tão importante hoje. Hoje é igual arroz com feijão, é o beabá. Todo mundo tinha que falar, né? Eu vejo os jovens hoje já saem da escola falando e tudo mais, né? No ensino médio, são pra frente. Eu falo, mano, onde eu parei no tempo nisso daí? Né? E eu vejo que os seus cursos, o seu curso aí da IP School, tem muito a ver sempre. Você falou, até citou o Robbie Williams e tal. É isso? Robbie Williams, o Poder Sem Tony Robbins, Limites? Tony Robbins, Tony Tony Robbins. Robbins. Tony Robbins, Poder Sem Limites, né? O Eu Não Sou o Seu Guru, Tony Robbins. Opa, E excelente. no Netflix, fica a dica aí também. Ele tem um livro, eu tenho aqui, O Poder Sem Limites. E, cara, é sempre voltado à inteligência emocional, né? Você sempre fala de crença, a gente tem muita crença limitante, que é isso, né? Não, Uhum. vou aprender, nunca vou aprender, e blá, blá, blá. E legal, né? Acho que você criou um curso todo voltado para isso, para esse coach também que tem dentro do Márcio, né, cara? Sem dúvida, Filipe. Quando o meu sócio e eu, Raul, decidimos abrir a escola em janeiro de 2015, o nosso propósito era realmente fazer a vida das pessoas melhor. E ao aprimorarmos a metodologia que nós havíamos aprendido, uma coisa que eu coloquei foi realmente usar o inglês como um meio para que as pessoas verdadeiramente ativem a capacidade infinita que tem dentro delas. E graças a Deus nós temos tido muitos cases de sucesso porque as pessoas se permitiram.
nós não reinventamos a roda. Mas nessa parte de inteligência emocional é muito importante, e eu pego muito pesado nisso também, não somente com os alunos, mas também com a minha equipe, porque é o diferencial para que você realmente encontre o equilíbrio naquilo que você quer fazer, Filipão. Então, nós trabalhamos através das aulas personalizadas. Por que é inglês particular? Por que é a IP School? Porque nós procuramos literalmente customizar as aulas para a necessidade e para a realidade do aluno, para que ele veja que o inglês ele é um meio, não um fim para aquilo que ele almeja. Né? Você mencionou muito bem, o inglês ele é o arroz e feijão, o arroz e feijão é a base forte do brasileiro. No início do ano, quando tem sempre essas informações de mercados de trabalho, tal, um especialista muito renomado, ele dando uma entrevista para o jornal, ele falou que ainda hoje em dia, entre uma especialização universitária, uma pós, tal, e um curso de inglês, o curso de inglês ainda tem mais peso para o mercado. Né? Então, quando nós trabalhamos com inteligência emocional, em muitos casos, eu já peguei bastante caso na escola, de ter que ressignificar uma série de coisas para que a pessoa passasse a utilizar inglês de fato. Então, nós procuramos, sempre respeitando, como é chamado no mundo da PNL, a ecologia, que é o mapa do aluno, entender realmente o que ele está fazendo ali, para que ele está ali, para a partir daí, nós trabalharmos de maneira adequada e eficaz também com ele. Eu acho que as pessoas só aprendem, cara, quando perdem uma oportunidade efetiva de crescimento na carreira, né? Tanto pessoal como profissional, né, cara? Porque você tava falando, pô, eu gostava de ver o filme em inglês e repetia. Cara, você é exceção, porque o mundo vê filme dublado, né? Eu adoro ver filme legendado, porque sou ator, eu gosto de ver a atuação. Eu já até fui fazer dublagem, fiz curso de dublagem, fui fazer a dublagem. Mas, cara, como era difícil, porque eu tinha que dublar com a minha voz, tipo, eu te amo. E o cara falava, eu te amo, então, em inglês. Tal. Então, a atuação é completamente diferente. Então, eu gosto de ver filmes legendados. Mas grande parte das pessoas não veem dublado. E, pô, eu nunca vou sair do Brasil. Se alguém vier aqui, eles falam português. Então, todo mundo... A gente foi criado dessa maneira, né? Isso é o... E aí, quando você... É o que acontece. Aí, quando você dá um rolê, você viaja, tal, já te abre a mente. Né? Opa... Tem um mundão aqui, não só de idioma, cultural, de conhecer pessoas, de conhecer gente. E aí, cara, aí vem um conhecimento a mais, que aí a gente entra até, pô, 5% dos brasileiros falam inglês, 3% fluente, mas eu acho que entra nisso também as pessoas que têm essa oportunidade, às vezes, de fazer uma viagem, talvez acenda uma luzinha e saber que nunca é tarde, né, cara? E eu tô falando disso... não. Não é? Eu tô falando do idioma... Está respirando, tem chance, Filipão. Não tá cara? Tem chance, irmão. É. Sem dúvida. Você sabe que eu falando uma experiência minha, pessoal, hoje eu tenho 30 anos, quando eu tava com uns 25, eu recebi um teste, cara, né? Não foi nem uma proposta, para apresentar o Disney Planet. Já viu? Era um boletim. Oi, gente, saiu o filme do Rambo, né? Do Rambos da Disney, né? Sei lá. Dá uma olhada como tá o trailer. Tchau, gente. Até o próximo Disney Planet. Pô. E, cara, tinha que falar inglês, por quê? Porque você teria que... Eu, né? No caso, teria que viajar para Disney. Tanto, olha que louco o trampo. Era um contratado da Disney. Então, para Disney, tanto dos Estados Unidos... E para as demais, né, que tem em outros lugares do mundo, e entrevistar, mano, os atores dos filmes. Pensa, olha que fita. Então, além disso, às vezes poderia rolar. E aí eu me lembro que eu fui na apresentação e foi ridículo, porque eles gostaram do meu perfil. Falaram, você fala inglês? Eu falei, não. E eu não, ridículo, não tinha nem o básico. E aí eu fui lá e, cara, naquele dia eu falei, puta, talvez eu tenha perdido a chance de ter mudado a minha carreira ali, 5 anos atrás. Eu tô falando que hoje tá ruim, hoje tá muito bom. Mas eu poderia estar melhor, claro. E hoje, com o idioma, melhor, né? Um fato aí, é que esses dias fui fazer um trabalho e o produtor, o cara da produtora, um dos donos, ele falou que quando ele foi fazer o intercâmbio para os Estados Unidos, estava lá aquela Mel Frontiziak, sabe? A mulher do Rodrigo Santoro, sabe? Que era uma rebelde. Rebelde dos rebeldes. Destino Certo. Tô fãzaço do programa dela. Não é demais esse programa?
É incrível. fantástico. A gente gosta de Ela é uma viagem. profissional completa, muito boa. Pois é. Ó, mas aí eu vou te contar, e já que você gosta, e quem tá ouvindo a gente vai pirar nessa. Ele falou que encontrou com ela há uns 3, 4 anos atrás, em Los Angeles. Eles foram fazer um intercâmbio. E ela falou, ela nem queria trocar ideia com o brasileiro, porque ela falou, preciso aprender inglês. Aí ele falou, você precisa, o que é? Não, sou atriz no Brasil. Ele nem conhecia ela, não conhecia. Eu sou atriz, eu preciso aprender que eu tenho uma oportunidade de trabalho. Em 3 meses eu tenho que estar bem. Porque ela falava mais ou menos, ela tinha que estar voando. E aí, tá gostando do nosso podcast Me Conta a Sua Viagem? Então quero te pedir uma coisa. Indica para pelo menos 5 amigos. Manda aí um episódio que você gostou e fala, ouça, se vira, beleza? E assim a gente aumenta a nossa tribo, o nosso alcance aumenta ainda mais e a gente se empolga aqui na outra ponta para te entregar um conteúdo sempre muito interessante e para que a gente consiga sempre tirar proveito de histórias e de boas viagens. Ela desenrola no inglês, eu já vi ela falando espanhol e já vi ela mandando até um italiano de leve, pai. Exatamente. Então, olha só a carreira dessa mina onde chegou. Ali é um sonho de consumo de eu apresentar um programa daquele. Então, assim, por que não pra mim? Não, eu posso. Então, a gente tem que aprender o idioma. Mas olha a dedicação dela. Claro que provavelmente falaram, você fala médio, vai aprender um avançado no bagulho, senão você vai perder oportunidade. Eu vou te falar que se chega uma oportunidade dessa pra mim, eu ia ficar, nossa, dia e noite e dia, com uma dedicação imensa. Mas eu acho que tem a ver com isso, né, cara? E aí, Felipão, bem interessante, se você me permite, eu vou levantar 3 pontos que você falou aí, que foi muito bacana, de tudo que você falou, sem sombra de dúvidas, mas que eu acho que tem a ver. Por exemplo, você falou, pô, Márcio, eu trabalho com atuação, né? E para falar inglês, Felipão, você tem que incorporar um personagem. Por quê? A fala da língua inglesa tem toda uma musicalidade diferente da nossa língua mãe. Sim, vamos dar um Então, exemplo. por exemplo, Podcast, fala aí você. O podcast. Podcast. It's a podcast, you know what I mean? It's completely different, man. Eu tava aqui no Instagram. Instagram. Não é Facebook. Google. Google. Para as mulheres que nos ouvem agora, mulheres não é outlet. Não é outback. Ô, Marcelo, agora, não, só te falar, a gente que é brasileiro, fala português, você fala, mano, se eu falar assim, vão tirar sarro da minha cara. Eu comentei com a Luana, com a tua irmã esses dias. Mas é o certo. Ela falou, você vai ter vergonha de falar o que é certo? E eu vou falar mais uma. Sabe o que você pode falar? Quando tirarem sarro da sua cara, você fala assim, ó. You're making fun of my accent. I'm bilingual, motherfucker. Já era, tá tudo certo. Que isso? Tá fazendo piadinha do meu sotaque? Eu sou bilíngue. E o motherfucker é o jeito carinhoso de chamar alguém. Que eu adoro falar essa palavra. Que é um palavrão lindo. Mas é aquela história. Você não aprende inglês para falar com brasileiro. E não tem nada mais gratificante, Felipão, do que quando você chega lá fora, quando você fala com um falante da língua inglesa, e o cara pergunta para você assim, ó. Where did you learn your English? Onde você aprendeu o seu inglês? Quando a pergunta é mais ou menos nesse teor, é que ele sabe que você domina o idioma. E quando ele pergunta mais ou menos assim, you're not from here, você não é daqui, né? É que ele vê que você não domina o idioma. Né? Então, assim, quando nós falamos inglês, para você que trabalha com atuação, vai uma dica, meu amigo. Veja um ator que você goste. Você já ouviu falar da técnica de modelagem, Felipão? Sim. Até que você se inspire em alguém e meio que exatamente. Imita tudo que a pessoa faz. Até o tom de voz, o body language. Márcio, como que você aprendeu? No começo, e até hoje é uma das minhas inspirações. My man, Denzel. Não é Denzel Washington, Denzel. Eu assistia aos filmes dele, eu estava... My man. Eu imitava. Hoje, minhas referências, Barack Obama, não é Barack Obama, Barack Obama... São minhas referências, porque eu gosto de escutá-los. Entendeu? O Barack Obama. Não, Barack Obama. Eu adoro, porque acho que esse pau falei hoje de manhã, o Barack Obama. Esse pau falei. Ai, gente. Falando lá embaixo de você. Então, ao falar em inglês, Filipão, você incorpora um personagem e é normal. Eu falo para as mulheres, né, para as meninas, para você falar inglês tem que ser meio perua. Ai, como assim? Falei, no bom sentido. Mas note como as americanas falam, tem toda uma musicalidade, tem todo um jeito meio espalhafatoso de falar, até quando são assuntos sérios. E elas começam, nossa, é verdade, então modelar. Outra coisa muito interessante que você falou, Filipão,
Tem um dos meus professores, o Isaac Lisboa, que ele fala uma frase que é muito pertinente. Ele fala, quando você domina o idioma, o mundo se torna maior para você. Pô, nem Né? fala. E falando da Mel Franconiac, por exemplo, eu sou fãzaço do programa dela. E uma vez que você é ator, você consegue ter parâmetros de opa, esse cara é bom mesmo. Você sabe quem é e quem não é, Filipão. E a mesma coisa quando eu escuto um brasileiro falando inglês. Falo, mano, esse aí é grupo, né? Esse aí tem muito professor midiático nos canais do YouTube, não é YouTube da vida, que você sabe que o cara é grupo, mas tem que ser respeitado. E quando a pessoa, tipo, pai, esse aí é bom, esse aí sabe o que falar. A Mel Franconiac é um caso desse. Nossa, Ela você segura, vê que eu ela já tem errei a até o autoridade. nome dela. Eu falei Frontiziac, você vê que eu não sei nem o que eu tô falando, né? Tô cagando em Fica tudo. tranquilo, Mas segue fica que tranquilo. É. Tá? Não, mas E ela então, fala bem? Ela fala bem? ela fala o inglês dela, ela entra em qualquer lugar. É. E Esses isso que é a dias fluência. eu acho Ela certamente entra nos 3%. olha Ela, o só, Rodrigo Santoro. eu vi o Bial esses dias entrevistando o John Legend. Ó, John gostou? Legend. Eu sou fãzaço dele. Então, o Bial Sou fãzaço. o entrevistou, eu ouvi o podcast, olha, eu tô tentando. Tá ligado. E eu ouvi o Bial falando, e eu só pensava nisso, falava, cara, eu até consegui entender, porque eu ouvi, eu tô tentando praticar, tô tentando colocar na minha vida, e eu Uhum. consegui entender as abordagens e tal, mas eu fiquei pensando, falei, pô, vou pedir pra Luana, vou pedir pra você agora, pra você ouvir e falar, pô, o Bial manda bem ou não? Imagino que sim, que ele era correspondente internacional, mas é que ele tem Sim. aquela tranquilidade carioca dele, aquele jeito brasileiro dele de ser, aquele jeito Bial, ele é Uhum. igualzinho no idioma. E aí só que você olha como é outro idioma e fala, pô, será que ele tá rateando? Eu adoraria saber isso que você sabe, tipo, é bom Vamos ou dar não uma é? passada. Vamos dar uma... Por exemplo, sabe quem manda muito bem no inglês? Que Hum, arrebenta mesmo? quem? A Anitta. A Anitta. Né? Ela arrebenta no inglês. O É, inglês dela é redondo. Só que a Anitta, ela falou que ela se dedicava 10 horas por dia para estudar inglês, porque ela sabia o que ela queria. lógico. Então esse é o grande ponto. Você tem que saber para quê, o que... Felipão, vamos lá. Uma coisa, você como ator, certamente você conhece o Poderoso Chefão. O melhor Sim. filme que já fizeram, The Godfather. E aí eu sempre brinco com os alunos que chegam, eu não gosto do inglês. Vamos lá. É o idioma mais falado no mundo, só perde do mandarim, por questões óbvias, mas é o idioma mais presente no mundo. No mercado de trabalho, os profissionais que dominam o idioma ganham até 65% a mais. É chamada de língua franca global. 89% do conteúdo da internet está em língua inglesa. É o idioma oficial de todos os órgãos internacionais governamentais. Sem contar que todas as mídias impressas internacionais são em inglês. As mais importantes. Aí eu falo, e detalhe, quando você viaja e você domina inglês, eu só falo por experiência própria, a sua viagem chega a ficar no mínimo 65% mais barata. Aí eu falo, você não tem que gostar do inglês, você tem que gostar do que o inglês te proporciona. E aí eu trago o Poderoso Chefão. Para quem não gosta de inglês, o relacionamento não tem que ser pessoal, tem que ser apenas negócios. Você entendeu, Verdade, Felipão? verdade, cara. Porque, você tem o inglês, o mundo se torna... É outra visão de mundo. Pode Não, ter certeza concordo. disso. Eu concordo com o idioma. Cara, tem tem muito conteúdo na internet e, putz, tanto é que tem vários lugares aí que só pegam ideias e transcrevem, né, para o português, assim, Uhum. fingindo que foi uma baita criação e porque a gente não fala, nunca ia descobrir, mas a galera tá de olho no mundo, é o que você falou, o mundo se abre. E agora uma curiosidade, você falou de viagem, vamos entrar agora nas viagens, falamos de Vamos lá. uma viagem mental aí, né, do inglês e tal, mas vamos falar agora das viagens físicas. Cara, eu fui para África do Sul, para a Cidade do Cabo, Olha só e, que bacana. e aí eu fechei um passeio lá, e foi só eu e minha esposa com o guia, ele era muito gente boa, Jamie, acho que era Jamie, sei lá, não lembro o nome dele. E ele parou no lugar e falou, para tirar foto e tal, pá. E tiramos umas fotos, eu olhei e falei, legal a vista. Aí ele mostrou umas montanhas, eu falei, da hora, beleza. Passou, voltei, né, cara? Aí esses dias eu tava vendo aqui um vídeo no YouTube de Cape Town. Falei, pô, Cape Town. É assim? Cape Town. Cape Aí, Town, a Cape Cape Town. Town. Aí eu tava vendo, cara, de repente o cara, aqui é muito legal, aqui são 5 apóstolos. Falei, cara, o cara me parou lá, foi me explicar.
foi falar dos 5 apóstolos, aí eu falei pra Dada, pô, provavelmente ele vai parar no próximo posto, tô zoando, né? Mas eu falei, pô, não entendi nada, cara. Então, assim, qual que é o ponto? A gente, por não falar bem o idioma, eu sou do intermediário para baixo, a gente perde muito também nas viagens. Eu que amo viajar, culturalmente falando, você não consegue absorver. Cara, você falou de 65% da viagem ser mais barata, mas eu acho que, para quem não fala idioma, aproveita 30% efetivamente da parte cultural de uma viagem, porque faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. E, Filipão, se você me permite dizer, você mesmo tem uma crença, meu amigo. E uma crença que não vai te levar a lugar nenhum. Ixi, então já fala aí Quer que eu vou saber? tirar. Fala agora. Vamos lá. Me responde por gente. Filipão, você fala português básico? Entendi. Não, falo português Você fala português fluente. intermediário? Você fala português fluentemente. Sim. Agora, o seu vocabulário é o mesmo que eu utilizo? Você fala as mesmas palavras que eu falo, Felipão? Não, falamos de maneira Ah, mas diferente. você entende o que eu lhe falo, o que eu lhe digo e eu entendo o que você me diz. E Sim. quando você não sabe como se expressar e eu também, como eu posso dizer? Isso é fluência, isso é naturalidade. Então eu lhe pergunto, você fala português intermediário? Não, Você fala português avançado? não, fluente. Então esquece isso de inglês básico, intermediário, avançado, porque o que existe são diferentes capacidades e habilidades de comunicação. Só que para que você desenvolva cada vez mais capacidades, habilidades, conhecimentos e habilidades de comunicação, você precisa ter a atitude. E continue tendo atitude, porque it's pretty simple, player. The more you speak, the better you get. The Sim. more you speak, the more you learn. Quanto mais você fala, mais Sim. você aprende. Então esquece isso, porque o meu inglês é intermediário. Não, Esquece você isso. sabe o que é isso? Isso daí é desculpa, porque assim, alguém pode estar ouvindo aqui e que já fala no inglês, aí é desculpa de quem não fala de falar, meu, não, tipo, Esquece. você quer se, a gente quer se justificar. Tô É um falando de verdade, mecanismo de defesa. você Esquece fala, isso, cara. mas é legal. E eu acho que também que o ensino, a gente, lógico que vai além, a gente já fala de viagem, mas só o ensino também vem com essa. Você falou dos livros, vem com inglês básico, nível intermediário e sei lá o que. Toda escola de idioma vem com isso, né, cara? Assim como a escola que tem a nota de 0 a 10. Se você não é aluno nota 10, você é um merda. Não, peraí, então se eu sou 7, eu sou um bosta? Não, velho, eu sou 7, mas a minha vida toda eu fui 7, 8, 7, 8, se pá um 6, né? Não é verdade? Aí Mas, vamos pô, lá, então Felipão. acho que a escola também educou a gente dessa maneira. Ninguém é perfeito, Uhum. ninguém é nota 10 toda hora. E aí que vai, meu amigo, de novo, entram em pontos bem interessantes, por exemplo, falando um pouco da escola. Ah, se você não for um aluno nota 10, você não sei o quê. Meu, de novo, não tem como você viver em alto padrão. Às vezes você tem uma queda, mas você sempre procurar estar um nível acima da queda anterior. Beleza. Agora, quem disse que você tem que ser 10 para você ser bem-sucedido? Sem dúvida, isso nem se O compara. Tem criador da vários Mil, que tem nota exato, o 10 e não criador são da Mil. bem-sucedidos. Nada. Geralmente, o criador da Amil, fundador do plano de saúde Amil, o cara repetiu 8 vezes de ano. Ele repetiu de Olha série isso. 8 vezes E eu seguida. pago um Ah, esse boletão cara não para vai ele ser um todo nada dia na vida. 5. Olha aí, você está entendendo? É. Aí, então, geralmente, o que acontece? Muitas vezes, aquele aluno que é sempre o 10, ele trabalha para o cara que foi 7 a vida inteira. A questão, a diferença é a seguinte, Felipão. Não importa quanto conhecimento você tenha, não importa quanta habilidade você tenha. O que faz a diferença são as suas atitudes. Se você foi um aluno 7 a vida inteira, mas você tinha uma atitude 10 para um aluno 10 que tinha uma atitude 7, você vai chegar mais longe. Não quer dizer que você seja melhor do que ele, mas você terá resultados mais satisfatórios para você por causa das suas atitudes. Porque se você tem atitude, você desenvolve novos conhecimentos e você aprimora suas habilidades. Então esquece isso. Nas escolas de inglês, por que eles no Brasil ainda tem muitas escolas que têm começado a mudar essa mentalidade de livro, básico, intermediário, avançado? Porque dá dinheiro, Felipão. É simples assim. Eu sou dono de escola de inglês. Para mim, um aluno que fique 5, 6 anos, pô, monetariamente falando, opa, mas não é a minha pegada. Eu quero é meu aluno, no tempo que ele precisar, ganhar a confiança para se comunicar com o idioma, saber entrar e sair. Então, a escola de inglês talvez... Tem escolas que têm mais de 40 anos no Brasil.
Então, durante 40 anos, o cara ficou vendendo básico, intermediário, avançado. Porque se você não comprar o livro do intermediário, você não vai para o próximo nível. Só que aí você faz uma prova que você não sabe o resultado, mas você já está no intermediário. Aí, 5, 6 anos depois, você terminou o curso, sai com o diploma na mão, só que você vai encarar o mundão, você vê que o inglês vai muito além do how are you. Pois é. Então, as escolas têm essa mentalidade de você comprar o livro e passar por esses estágios, porque, monetariamente falando, é muito vantajoso. Escolas de inglês não pagam tributação em livros. É por isso que eles vendem. É Hum. isso. Cara, eu acho. O primeiro ponto é que para mim o ensino tá defasado nessa técnica aí. Né? O cara que só tira 10, coitado, quando tira um 8, eu lembro das nerdonas da sala, tirava um 8, 9 e ficava puto. Tipo, eu sou igual a vocês, não, eu sou a 10. E a gente que é o 7, quando tirava um 9, um 10, meu amigo. É festa! Uau, você é louco! Então, e eu acho que essa pessoa, não tô comparando, tá? Não tô falando que se você que tá ouvindo a gente era nota 10, você é melhor ou pior que a gente. Só tô Não, tem falando que nada a assim. ver. Isso é uma bobagem danada e faz com que as pessoas não se arrisquem, né? Ela tem medo de errar. Ah, É, se eu errar essa questão aqui, pô, vai que eu tiro um 7. Não, cara, arrisca. E é por isso que o cara que repetiu 8 vezes, esse cara não teve medo de arriscar, é o dono da 1000, não é? exato. E você falando dos cursos, eu não sabia disso, dos livros. Olha que doido, né? Muito louco. É. É. Poderoso chefão, Felipão. Poderoso chefão. Lembre-se disso. Agora, das suas viagens, cara, o idioma, o quanto te ajudou? Fala aí pra gente, Marcião. Nossa, Felipe, não tem nem como dizer. Eu posso dizer que salvou minha vida em N situações. Por exemplo. Por exemplo, sabe o que é você ser... A última viagem que minha esposa e eu fizemos, nós passamos, acho que por pelo menos sete aeroportos, se eu não me falha a memória, Filipão. Sabe o que é você ser parado e revistado e abrir a mala em todos? Ao Caramba. ponto de você chegar e eu não colocava nem mais cadeado na mala porque eu sabia que eles iam me parar. E era ponto assim, eu chegar, oh, excuse me, okay if you open your luggage, if you open your bag, no problem. E aí eu ia falando com eles em inglês, explicando a situação. Então assim, o inglês ele salva a minha vida. Como nós conversamos previamente, eu lembro de uma experiência em Roma, foi em Roma, que minha esposa e eu chegamos tal, e íamos embarcar e veio um oficial, digamos, um policial federal de lá. E ele veio me questionar um monte de coisa, em italiano. Aí eu falei para ele, ó, oh, I'm sorry, sir, but if you'd rather, we can talk in English, if you don't mind. Ah, ok, in English, let's go. Bah. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, sou brasileiro, que é minha esposa, nós estamos em viagem, assim. Ah, tá, deixa eu ver seu passaporte. Entreguei o passaporte, ele mexe aqui, mexe acolá. Ele estava procurando alguma coisa. Só que ele percebeu a minha desenvoltura, não, tá tudo certo, pode ir. Eu lembro também uma experiência na Inglaterra, que nós esperávamos na imigração para ingressar ao país e demorava. Aí a fiscal, a agente lá, né, a aeroportuária, ela foi falar com uma moça brasileira que não sabia falar inglês. A moça, I don't speak English, né? E se você já fala I don't speak English, você já está falando inglês. Então você tem que falar eu não falo inglês, falo em português. Brincadeira. E aí a mulher perdeu a funcionária, ficou irritada. Ela, tem alguém aí na fila que fale inglês? Aí tinha uma moça, 2 posições à minha frente, ela foi lá e tal, beleza. Quando chegou na nossa vez, a mulher estava brava. E ela começou a falar inglês, tal. E eu conversando com ela numa boa, eu fiz até uma piada com ela. Que ela perguntou, né, quantos dias vocês vão ficar aqui? Nós vamos ficar aqui, acho que era aqui 10 dias, não sei. E depois nós vamos para outro destino. Você quer ir conosco? Aí me deu uma olhada assim, rio de canto, pum, welcome to England, pum, foi embora. Nisso, Filipão, nesse tempo que nós esperávamos na imigração, a minha mala já tinha sido descarregada e estava lá no outro lado do aeroporto. Se fosse nos Estados Unidos, o aeroporto já tinha fechado, porque vai saber quanto tempo aquela mala estava ali. O que poderiam pensar? Que era uma bomba que tinha abandonado a mala e tudo mais. Outra situação, vixe, Felipe, tem tanta história. Teve uma outra situação que, para nós pegarmos uma vez um trem da Inglaterra para a França. Nós não sabemos qual que era o nosso trem. E aí, você tem que correr, que lá a pontualidade britânica procede. Felipão, uma coisa que é muito legal no povo britânico, né, especificamente na Inglaterra, aqui do Reino Unido é um lugar que eu conheço, para tudo eles pedem desculpa.
antes de qualquer coisa. Então, I'm sorry. E aí eles falam. Então lá vai o Márcio, correndo com as malas e tal. I'm sorry, but can you please tell me where's this wagon here, please? Ah, ok. Pui, corre. Quando de repente, entra, vamos no trem. Beleza. Fomos para Windsor, conhecer lá, tínhamos um horário com a rainha para tomar um chá com a rainha. Então nós fomos para Windsor, né? Demora. Quem dera. Pô, tá ali, quem dera. Até ali curtindo, tal. Preciso de informação. Pega a central telefônica. Por gentileza, I'm sorry. Qual o horário do último trem? O cara te informa, você vai lá, tá tranquilo, não se perde. Uma outra situação, precisava trocar dinheiro porque a máquina não tinha troco. Cheguei no funcionário do metrô, acho que era um dos chefes lá. Expliquei a situação, ele, só um instante, por gentileza. O cara chamou o metrô inteiro perguntando quem conseguia trocar, acho que 30 libras, 10. Oh, só mais um momento. O cara foi do outro lado da estação, Felipão. Quando ele voltou, desculpa pela demora, mas está aqui. Eu falei, puta, então assim, isso só consegui por causa do inglês, né? Eu lembro uma outra experiência em Madrid, que eu fui à loja do Real Madrid e conversando com um vendedor em inglês, chegou uma brasileira e às vezes o brasileiro acaba queimando um pouco o filme porque não sabe se comportar, né? Não generalizando, mas alguns... Mulher chegou toda piruona, toda extravagante, tal, porque meu filho joga no Fluminense e eu não sei o que fazer e tal, que ele comprou um negócio errado. E o vendedor não conseguia entender. Aí eu peguei porque e brasileiro acha que fala espanhol de boa, né? Nossa, vai vendo, não, Felipão. espanhol é moleza, falou, eu fui lá aí também. Vai vendo. Tá... Aí eu peguei e falei com ela, o que a senhora precisa, tal. Ela falou pra mim, eu traduzi em inglês pro rapaz. Aí ele pegou, ajudou, tal. Aí ele perguntou pra mim assim, mas vem cá, onde que você mora lá nos Estados Unidos? Eu falei, não, filho, eu sou brasileiro. Ele, você é brasileiro? Eu sou brasileiro, moro em São Paulo, tal. Meu, eu nunca ia imaginar que você fosse brasileiro. Primeiro, pela maneira como você se expressa em inglês e tal, e segundo, porque assim, isso que é triste, Felipe, mas falar, brasileiro é um pouco complicado de atender aqui. Porra, velho. Sabe? Então, assim, são situações que... Eu lembro uma vez passando numa imigração também, a agente federal veio, pegou meu passaporte e começou a fazer um monte de perguntas, e eu via que ela só estava enrolando com o passaporte. E eu, tranquilo ali, ela falava, eu respondia. Ela falava, eu respondia. Eu falava, eu respondia. Ela perguntou para mim, onde você aprendeu esse inglês aí? Eu falei, eu sou do Brasil, como você pode ver aí, eu tenho minha escola eu tenho uma escola de inglês no Brasil e tal. Dá para entender, faz sentido. Tá bom, então. Tá aí, ó. Pode seguir. Outra coisa que o inglês salva a vida, quando os caras querem dar um overbooking. É isso que fala? Acho que é para avião? Acho que esse é o termo. Que quando eles falam que todos os assentos foram vendidos, para tentar te vender um assento 3 vezes mais caro na hora que você faz o check-in. Se eu não sei o inglês, eu entro em desespero, eu vou lá e pago $300, €300 um assento que eu já tinha reservado. Não, tá tudo certo, você espera. Então, assim, o inglês me livrou de poucas e boas, Filipão, dentre N situações aí, sem dúvida. Imagino, cara. Agora, você falou que sempre te param e tal, Marcião. Você é negro, é por conta disso? Uhum. Não, negão, não tenho dúvida disso. Eu não Sim. tenho dúvida, Filipão, porque assim, eu brinco muito com a minha esposa, né? Minha esposa, ela é de família espanhola e ela tem a pele clara. Ela passa direto, velho, toda vez. Aí eu falo, pra você ver, né, Aline? Você que não fala bendito do idioma, vai direto. Eu que sou bilíngue, tenho que ser parado toda vez. Você vê, Marcelo, ainda bem que você fala. Mas é normal, Felipão. Infelizmente, faz parte, sabe? É uma coisa que eu comento muito com os meus amigos também, com os meus amigos negros. Eu falo, rapaziada, não adianta querer ficar gritando toda hora. Os seus resultados vão falar por si só. Cara, e você, posso te falar? Para mim, você deixa claro isso. É claro para mim, eu te sigo lá, vejo que você posta bastante coisa da Força Negra e tal, eu acho demais. E eu acho que você deixa claro isso, o quanto você... E tá provado aqui para quem ouviu, tanto que esse cara tem conhecimento, tem de formação, tem de leitura, de que corre atrás. Então, assim, eu acho que eu admiro e, ao mesmo tempo, fico triste de não ser por igual, sabe? Se não, né? Eu entendo que você quer fazer tudo isso assim para se diferenciar. Meu, não me julguem por causa da minha cor, né? Eu Não, posso, muito eu além sou da o cor, cara. Felipão. Exato, não, mas é um absurdo, né? Olha que ponto, assim, né? Essa falta de igualdade, né, cara? Assim, só você tem lugar de fala mesmo, né? Sabe, meu pai sempre me ensinou assim. Meu pai, ele nunca me chamou de filho, ele chama de meu chapa, né? Eu falo, meu chapa. É meu chapa. O negócio é o seguinte: você não tem que ser o melhor, você tem que estar entre eles.
E ele sempre falou, a única coisa que eu posso dar para vocês é a educação, o resto você tem que ir atrás, né? E, Felipe, infelizmente, muita gente acha que é exagero. Toda terça-feira, em virtude do George Floyd, de todos os George Floyds que nós temos, infelizmente, ainda acontecendo, Sim. eu procurei fazer uma pegada diferente. Eu trabalho com desenvolvimento humano e toda terça-feira eu procuro colocar a história de uma pessoa preta, uma pessoa negra que, apesar de todas as adversidades e da falta de visibilidade que aqueles feitos mereciam, elas escreveram o nome da história delas, né? E por quê? Infelizmente, Felipe, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Não adianta ter a hipocrisia ou ter a utopia que um dia... Não, infelizmente, no meu tempo aqui, isso não vai acabar. Mas cabe ao Márcio, enquanto... Não é uma coisa que eu me orgulho, Felipe, porque eu tenho quase certeza de que talvez eu seja um dos únicos negros donos de escola de inglês no Brasil. Isso não é motivo de orgulho, porque eu conheço muita gente negra capacitada e que não vive de vitimismo, que é importante ressaltar isso. Tem muita gente que se aproveita do vitimismo para N situações, mas eu conheço muita gente capacitada que não vive do vitimismo, só que, infelizmente, pela cor da pele, não tem as oportunidades. E eu falo, já passei por N situações dessa. Eu já fui eliminado de processos seletivos, onde eu fui alegado que eu tinha processos judiciais no meu nome. Porra, Felipão, eu era o único negro no processo, eu era o mais qualificado. Aí, quando me falaram isso, foi de um banco grande que falou isso. Eu fui atrás das informações, eu tenho parentes na polícia. Puxa pra mim, Márcio, seu nome tá mais limpo que Nada. bumbum de bebê. Não tem nada. Eu falei, pô, estranho. Aí que nem, eu sempre brinco com a minha esposa, né? Por ela ser branca. Fala, Aline, olha a beleza da exclusividade. Eu levo muito numa boa, assim. Eu procuro não deixar afetar pela limitação alheia. Mas, Felipe, eu vou caminhar. Eu gosto de ópera, eu vou em ópera. Eu gosto de teatro, eu vivo em teatro. Eu gosto de acompanhar uma orquestra, eu vou. E não tem negro. Só que o que acontece? Aí minha esposa ela nunca percebia isso por questões ideológicas, normal. Aí, Sim, passando o ela, tempo, ela para começou, ela, não é culpa dela, né? Ela, pô, Márcio, não... Tanto é que ela casou com um negro, pô. sim. Aí, beleza. Aí teve uma vez que eu fui ao caixa eletrônico, foi no shopping center, no Lar Center isso. E o fato de eu ter ido ao caixa eletrônico, quando eu voltei, ela estava com o olho marejado. Falei, o que aconteceu ali? Márcio, agora eu entendo quando você fala. Falei, o que pegou? O tempo que você foi no caixa eletrônico, o segurança passou atrás de você 3 vezes. Falei, é normal. Eu lembro quando eu precisei levar meu pai a uma consulta médica e meu pai não tem convênio. Aí eu fui lá, fui pagar a consulta particular. Quando eu cheguei lá, moça, por gentileza, tá, meu pai, quanto que é a consulta? A moça me deu uma medida, Filipão, dos pés à cabeça. Consulta fica em R$ 780. Tudo bem. Você aceita cartão de crédito aí e tal? Não, só débito. Filipão, quando foi tudo bem, pode passar no débito. A menina engoliu seco. Então, você está falando isso porque eu sou negro? Não, meus resultados vão falar por mim. Sabe? E assim, o que cabe ao Márcio fazer é procurar mostrar para quem estivesse à disposição de que é mais difícil. Para eu conseguir, por exemplo, uma linha de financiamento do apartamento que eu moro, eu levei 6 meses a mais do que um amigo meu que vive a mesma realidade, mas é branco, são as mesmas gerentes. Então, assim, existe. Eu falo, se você parar para analisar comerciais de televisão chamados signos, né? Hoje você vê 2 ou 3 comerciais, mas quando você vê prosperidade, são pessoas brancas. Quando você vê assistencialismo, são pessoas negras. É normal. Está na sociedade. Se você vê o anúncio de um apartamento nas Perdizes, são pessoas brancas. Se você vê programa social do CDHU, são pessoas negras. Só que o que acontece? Nós temos que fazer, sim, 2, 3, 10 vezes mais, mas não pode esmorecer e ficar do vitimismo, porque, infelizmente, isso não vai acabar. Não vai acabar, infelizmente. Poxa. Então, é procurar desenvolver mais e mais e mostrar que é possível, sim. Tem muito a fazer. Muito, não. Para mim, eu vou te falar, fico triste com essas histórias, assim, eu vou ouvindo e cada coisa. E eu admiro demais, bato palma para você e para todos, para tua irmã que falam inglês, inteligentes, vocês Oh, são minha irmã é fora da né? curva. Minha Vocês irmã, são eu nerds sou... pra caramba, autodidata.
Cara, é bonito de se ver, sabe? E Se eu você vejo. falar isso pra lá, eu falar assim, ó, nerd é o Márcio, eu não sou nerd não, filho. É Se aquele liga, ela tá jeito, falando. nerd. Eu não sou, não, sou mó de boa. Aquele jeitinho, né? Ela é mó barato. Ai, cara, mas ó, parabéns, Marcião. A Meu, gente obrigado, aqui mano. chegamos a 1 hora de podcast e foi incrível, cara. Eu, assim, eu não tenho nada para agregar, a falar mais. Se você quer deixar algum comentário teu que eu não te perguntei, quer deixar alguma mensagem pra galera, foi fantástico. Ô, Felipão, talvez uma pergunta que você me fez aí há algumas semanas, né? Talvez, ô, Márcio, qual que foi a viagem mais marcante, tal. E eu falei, Felipão, é difícil, graças a Deus tem bastante histórias, né? Mas talvez uma que seja mais marcante foi uma que eu vivi na Grécia, na cidade de Rhodes, e quando minha esposa e eu chegamos lá, nós precisávamos saber onde era o hotel. Então, durante a caminhada, nós vimos um senhor parado num café e eu fui pegar a informação com ele. Aí ele olhou assim o endereço, eu sei onde é, em inglês, eu sei onde é, tá. Mas senta aí, vamos gastar 5 minutos de conversa. Porra, mano. Senhor Vassilis, o nome dele é Senhor Vassilis. Vaciles, que nome. Vassilis. E todo mundo que passava cumprimentava o Senhor Vassilis. Tipo o Don Corleone de Rhodes ali, né? O Rhodos, como eles dizem, né? E aí ele falou, mas você reparou numa estátua que tem aqui na cidade, na entrada da cidade? Pô, Senhor Vassilis, eu não vi, não, tá. Então, Márcio, aquela estátua ali de um cara no colo, sendo carregado por 2 jovens, aquele cara é o Diagoras, né? Que ele foi um atleta grego olímpico e ele foi multicampeão e os filhos dele seguiram os passos dele e também foram multicampeões olímpicos. E quando eles foram campeões, eles o ergueram no ombro para que ele fosse saudado pelo estádio inteiro. E ali, naquele momento, eles de ovacionamento, de ovação, ele gritaram da arquibancada: de agora, se tem um momento para você morrer agora, porque isso é o mais próximo que um ser humano vai chegar de um Deus. Então, o Diagoras, ele é considerado o ser humano mais feliz que já existiu. Eu falei, pô, seu Vassilis, que história incrível, tal, blá, blá, blá. Márcio, isso aconteceu há 4.500 anos no estádio, você descer na rua aqui, ó. Eu falei, porra. Felipe, o que eu fiz? Chegamos no hotel, eu vi a estátua. Se você olhar no meu Instagram, lá no @MárcioCafezeiro, tem essa postagem dessa foto. E eu fui a esse estádio. Eu cheguei lá, o estádio tem mais de 4.500 anos, de mármore, o templo de Apolo, e aquele silêncio chega a ser ensurdecedor. E eu agradeci tanto a Deus por eu saber o inglês, por ter conhecido o Senhor Vassilis, e ter tido aquela oportunidade de, eu estive em Atenas, eu fui no Estádio Olímpico de Atenas, berço da Olimpíada, berço da democracia, mas por eu saber o inglês com propriedade, entender o que o cara me falou, eu pude visitar um estádio que tinha mais de 4.500 anos e que aquela estátua que eu tinha vista do quarto do hotel, aquela cena aconteceu. Falei, puta que... E o Sr. Vassilis era bem legal, que quando eu até comentei contigo que era meio que espiritual o negócio, sei lá, espero que ele esteja vivo diante de todo esse cenário, que ele já era bem idoso. Felipão, era pensar no Sr. Vassilis, o velho aparecia. Aline, o Sr. Vassilis, do nada, do outro lado, ei, Márcio, Aline, caralho, velho. Na última noite em Rhodes, e ele dava as coisas, não, tem a cidade antiga de Rhodes e tal, uma cidade medieval, Felipão. Linda, linda. Quem tiver a oportunidade de conhecer, e quem já conheceu sabe do que eu tô falando. Aí na última noite e tal, e ele dando as coisas, pô, Aline, nós vamos embora amanhã, nem vimos o Sr. Vassilis para nos despedir e tal. Felipão, quem chamou do outro lado da rua tomando sorvete? Chegou, ele tá igual o Beetlejuice. Márcio, Aline, Beetlejuice, ele fala 3 vezes, aparece. Exato, tipo, e apaga. Então, assim, dentre tantas, graças a Deus, oportunidades que eu tive, ou uma outra grande emoção que eu tive, assim, que o inglês me proporcionou, foi em Barcelona. Chegamos lá, a minha esposa viu na rua que ia ter um jogo da Champions, Barcelona e Arsenal. Pô, o Márcio ama futebol, né? Pô, Aline, vamos ver. Fui à banca, ver o preço do ingresso, tudo em inglês, ele falou, né? Tudo em inglês. Beleza. Aí o ingresso era caro, só que o cara falou, no dia seguinte, se você chegar aqui às 11 da manhã, já vai ter ingresso. Às 7 da manhã vai ter ingresso, tudo em inglês. Filipão, era 6 da manhã, eu já tava na banca do cara, mano. Comprei o ingresso, chegamos no estádio, porra, entrei no Camp Nou, maior estádio da Europa, vi lá o trio MSN, Neymar, Messi e Suárez. Imagina um cara de 1,88 m, caraca, meu, vindo aquele hino da Champions ao vivo. Meu, oportunidades que o inglês me proporcionou.
Ah, Filipão, outra que foi incrível aí foi essa. Pô, quando minha esposa e eu, nós fomos a primeira vez na França, né? Perguntei, francês não gosta de falar inglês. Fala inglês numa boa, não tem crise. Perguntei para a moça do hotel, como é que nós fazemos para chegar na Torre Eiffel e tal, aquela coisa, turista, né? Ela falou, você pega a estação, tem a estação aqui, tem a estação Eiffel e tem a estação Trocadeiro. Aí eu lembro até, ela falou assim, desce na Trocadeiro, you get down at Trocadeiro, sotaquezinho dela. Ela falou assim, it's a little bit better. É um pouquinho melhor. Ela, the side, it's a little bit better. The side is a little bit better. A vista é um pouquinho melhor. Filipão, quando desceu, você sai da estação, você vê aquela torre, seu coração para 3 segundos, depois volta a bater. Então, assim, foram algumas dessas experiências que, graças ao inglês, além das amizades que nós mantemos até hoje, graças a Deus, graças ao inglês, meu. Então, um recado que eu posso deixar, meu amigo, é se você realmente quer se permitir, você que nos ouve, né, quer se permitir a conhecer toda a grandeza e a abundância que esse mundão tem, arrisque-se na língua inglesa, não tenha medo de errar, meu. Se um cara que até os 6 anos era gago, hoje consegue se comunicar um pouquinho, meu, todo mundo consegue. É você ter o propósito, pode contar com a nossa equipe da IP School, porque todos os meus professores, graças a Deus, dispensam comentários. Filipão, você é a prova disso, você começou conosco. E sou prova, gente. Não, só para... Permita-se... assinar embaixo aqui, eu faço lá, é incrível mesmo. Eu que sou intermediário, tô brincando, tô zoando. Não, agora não, parei com isso. Not anymore. Não, mas olha, é incrível mesmo a galera, o sistema, o método. E eu sempre falo que é o nosso grande parceiro, o nosso oferecimento do podcast, porque vemos aqui um cara que manja de viagens e que traz realmente coisas que agregam, traz o idioma de uma maneira fácil. Você fala até, vou aprender inglês amanhã, fácil, do jeito que você fala. E isso é incrível, é motivador. Não é à toa que você tem aí tantas graduações, entre elas o de coach. Você traz muito essa energia pra gente, essa força de vencimento, né? De vencer, de chegar, de poder, de convencimento, né? Essa persuasão sua. É para isso que nós viemos nesse mundão. Nós viemos para ter abundância, prosperidade. Sabe? Uma vida extraordinária. Ter a noção do auto-merecimento, a vida extraordinária, sabe? Então, assim, o inglês não é fácil, mas é possível. É possível. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. E suas atitudes é que vão determinar isso. Quão disposto você está. Muito bem. É isso. Deixa sua rede social para a galera, Marcião. Filipão, deixarei da escola também no @ip.school, para quem quiser acompanhar a escola. Tem a minha rede particular, que é o @Márcio Cafezeiro no Instagram, onde eu trabalho com o meu instituto, Márcio Cafezeiro, nessa parte de desenvolvimento humano, com treinamentos de forte impacto emocional, inteligência emocional, mentorias também. E vamos aprender juntos, Felipão. Pegando a sua frase do começo, eu sou ignorante em busca de conhecimento, tenho muito que aprender mesmo. Todo mundo, vamos aprender cara. Juntos. Todo mundo. Eu só fiquei aqui com a orelhinha de pé, ouvindo e aproveitando, absorvendo, igual uma esponja aqui, tudo que você me falou. Imagino que a galera também vai tirar muito proveito desse episódio. Uma coisa muito bacana que eu aprendi na França, e depois eu vi que era um lema que, inclusive, que vai na camiseta da seleção. A França é um dos países mais plurais do mundo, né? Então, eles têm um lema que eles dizem que nossas diferenças nos unem. E, tá aí. Vamos aprender junto. Não existe ninguém que sabe mais que o outro. Nossas diferenças nos unem. Vamos aprender junto. Verdade. Eu quero agradecer de coração a oportunidade. Mano. Imagina, eu que te agradeço. Tenho certeza que a galera curtiu a rede social do Márcio e eu da escola, da IP School. Vai estar na descrição aqui do episódio. Obrigado, Marcião. Um beijo para todo mundo e é nóis. Até o próximo. Me conta. Gratidão, mano. Vamos pra junto. Obrigado a todos que nos acompanham e sejamos felizes. Como dizem na Grécia, Felipão, have a happy life. Eu adoro você. É chique, gente. Você viu? Convidado chique. Tchau, rapaziada. Tchau, gente. Fica Valeu. com Deus, Egão. Obrigado. Sucesso. Falou, Marcião.